Olá, muito boa noite a toda a comunidade CL, boa noite também a você que nos acompanha pelo canal Com Brasil, que é uma rede de televisão pública e comunitária disponível em algumas operadoras de TV por assinatura. Bom, gente, no programa de hoje, feriado de finados, dia 2 de novembro, a gente vai falar bastante sobre a guerra de Israel contra o Hamas, que hoje entra em seu 27º dia. É isso mesmo, gente. 27º dia de muita tristeza. Do lado palestino, já são mais de 9.000 mortos, e do lado de Israel, mais de 1.400 pessoas, né? Esses basicamente do primeiro dia da guerra, quando Hamas atacou na fronteira com Israel e fez mais de 200 reféns. Hoje vai estar com a gente Cris Serra, querida Cris Serra, o nosso companheiro de Brasília, Guga Noblar, e a Isabela Agostinelli, que é doutora em Relações Internacionais e também pesquisadora do grupo de estudos sobre conflitos internacionais da PUC de São Paulo. Isabela também vai falar sobre a guerra de Israel. Então, vamos lá começar nosso programa com Cris Serra. Oi, Cris, boa noite para você. Estava tão saudosa de trocar com você. Seja bem-vinda. Obrigada, Roberta. Eu também estava com saudade, faz tempo que a gente não interage, né? Nossas participações não têm coincidido. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui com você, com o público do ICL, embora seja para comentar assuntos tão tristes, tão preocupantes, né? Que vêm nos assombrando, como você muito bem mencionou agora, lembrando que são 27 dias de guerra, né? Praticamente um mês de um conflito que, ao que tudo indica, ainda vai demorar muito tempo para acabar. Pois é, muito tempo para acabar, Cris, e o massacre só aumenta. Hoje, Israel bombardeou mais um campo de refugiados em Gaza, né? O Bureij, que fica na região central da faixa de Gaza. Pelo menos 15 pessoas morreram, segundo a Al Jazeera. Gente, é uma tristeza, porque neste campo vivem 46 mil pessoas. O campo existe desde 1950 e foi o terceiro ataque só esta semana contra campos de refugiados. No começo da semana, Israel bombardeou 2 vezes o campo de Jambalaya, o maior de Gaza. Foram ao menos 195 mortos e, neste momento, há mais de 120 desaparecidos. Agora, Cris, por que bombardear os campos de refugiados, hein? Vamos lá, Roberta, essa é uma questão muito importante para a gente esclarecer. O que Israel diz? Israel diz, como tem dito sempre, que o Hamas usa os civis palestinos como escudos humanos, né? Que o Hamas tem essa extensa rede de túneis, né? Obviamente, túneis subterrâneos, que chegaria a uma extensão em torno de 500 quilômetros, e é por essa rede de túneis, segundo Israel, que então os militantes do Hamas se locomovem e tal, e que esses túneis, boa parte dessa estrutura, né, estaria justamente embaixo de áreas densamente povoadas pela população, pelos palestinos ali na faixa de Gaza. E como Israel pretende aniquilar o Hamas, né, Israel está bombardeando essas áreas densamente povoadas por civis com este argumento de que precisa aniquilar o Hamas, né, e por isso não está fazendo essa distinção entre bombardear alvos militares e populações civis. Não é por outra razão que um representante do Alto Comissariado da ONU, agora não lembro o nome, mas agora, diante desses ataques aos campos de refugiados, né, disse que é o caso, que o mundo já está diante de crimes de guerra cometidos por Israel. Mas, obviamente, Israel não está nem um pouco preocupado com isso, né? Até porque Israel não faz parte, não reconheceu, não assinou a criação do Tribunal Penal Internacional, né? E então partiu para esse ato que, de fato, para mim, configura claramente duas questões. Uma, crime de guerra, você bombardear
né, uma área sabidamente povoada por civis, é não só um crime de guerra, mas isso também configura um crime de genocídio, que é o que nós já estamos assistindo, né? Com mais de 9.000 pessoas mortas do lado palestino, a maioria crianças e mulheres. Uma guerra em que você conta as vítimas crianças e não combatentes, ou que os combatentes são minoria, tem o nome de genocídio. Para mim, isso é muito claro, né? Nossa, Cris, pesado, viu? Porque olha só, são 7 campos de refugiados em Gaza com 584 mil pessoas. E a ONU informou agora que 4 escolas da ONU em campos de refugiados foram atingidas nas últimas 24 horas. E, Cris, como você falou agora, bem falou sobre genocídio, o que eu queria conversar com você é sobre essa estratégia que me parece muito clara, né, de um genocídio. Sim, sim. Pelo noticiário que a gente está recebendo, né, claro, né, e Roberta, a gente sempre fazendo aqui um esforço de compreender o que está acontecendo, né, a partir do noticiário que nos chega, muitas vezes, né, sem a própria imprensa que está lá, as agências de notícias, Al Jazeera, Reuters e outras agências, muitas vezes não conseguem, né, confirmar, né? Então a gente precisa às vezes literalmente esperar a poeira baixar para ver exatamente o que aconteceu, né? Mas ao que tudo indica, né? O que a gente está vendo é justamente essa estratégia do governo do Benjamin Netanyahu, governo extremista de direita, uma estratégia de sufocamento, de asfixia da população. Não é só dos militantes do Hamas, é da população, a tal ponto que vai forçar o êxodo dessas pessoas, né? Não é à toa que tem tanta gente lá, né? Bom, primeiro que o próprio governo de Israel mandou que as pessoas deixassem o norte de Gaza para o sul da faixa de Gaza, sendo que essas pessoas, ao fazer isso, né, não estão livres de um ataque, porque os bombardeios estão, né, por tudo que a gente está vendo, acontecendo em todo o território da faixa de Gaza. Mas, enfim, em princípio, o que nós estamos vendo? Israel tentando ocupar o norte da faixa de Gaza, inclusive com o bombardeio de campos de refugiados, como esse que você mencionou aqui no começo, que fica na região central, mais ou menos na área central da faixa de Gaza. Eu acho, Roberta, se você me permite aqui, se a gente tem Claro. um pouco mais de tempo, acho uma coisa importante a gente explicar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, que quando a gente fala campo de refugiados, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é daqueles campos de refugiados em que as pessoas ficam em tendas, né? Isso em várias situações do mundo, seja fugindo de guerra, seja fugindo de uma calamidade, uma situação de calamidade, às vezes, né? Então, você vê aquelas situações dos campos de refugiados formados com tendas e as famílias ficam ali. Esses campos que foram bombardeados, os dois por Israel, o de Jabalia, eu não sei se é Jabalia ou Jabalia, eu já ouvi as duas pronúncias. Eu falei Jabalia. Jabalia. E agora esse que você mencionou, Bureji, não é isso? Isso. Isso. Jambalaya, né? Eu mencionei. E também o outro campo, que é o Bureja. Burejo, de hoje, exatamente. Esses campos foram formados lá atrás, né, nos anos 50, quando foi criado o Estado de Israel em territórios. Os israelenses passaram a ocupar territórios palestinos, e então os palestinos que foram expulsos das suas terras já naquela época, então formaram campos de refugiados. Com o passar do tempo, então, desde os anos 50 para cá,
esses campos já não são esses, já não tem essa configuração, como eu falei, essa que nos vem à mente no primeiro momento, de tendas. Já são casas que foram, de fato, construídas, e as famílias vão aumentando, aí bota uma laje, faz mais um nível, mais um andar, e assim vai. Ou seja, não são estruturas temporárias, né, Cris? Acho que é bem importante a gente mencionar aqui que são estruturas que as pessoas vivem, né, do seu cotidiano, Exato. vivem a longo prazo, né, As teoricamente. pessoas vivem, são as casas delas, né? Agora, eu estou fazendo essa distinção só para explicar a realidade, porque quando a gente vê aí as imagens, a gente vê esses prédios de concreto, isso é o campo de refugiados, porque eles mantiveram, até pela memória, pela história do lugar, né, para manter a memória de que são famílias que têm origem nestes refugiados lá de trás, na época da criação do Estado de Israel. Então, eles mantêm o nome de campos de refugiados, mas são bairros, já são cidades, né? Agora, de qualquer maneira, as pessoas vivem nessas cidades em situação muito precária, muito precária. São áreas densamente povoadas, com uma situação, indicadores de saúde péssimos, acesso à água muito difícil, sem esgoto, sem tratamento de esgoto, e por isso os índices de saúde são muito ruins, né? E é essa gente que já vive numa situação de tamanha vulnerabilidade que está sendo atacada pelas bombas de Israel. Então, é uma situação muito grave, e por isso o representante da ONU falou muito bem, né, que nós estamos diante de crimes de guerra. Verdade. Bom, e hoje, Cris, o exército de Israel anunciou que a cidade de Gaza está totalmente cercada. Vamos dar uma olhadinha no que disse em nota o primeiro-ministro Netanyahu. Abre aspas, diz ele. Estamos no auge da batalha. Tivemos sucessos impressionantes e passamos da periferia da cidade de Gaza. Estamos avançando. Cris, ele disse, passamos da periferia da cidade de Gaza e tivemos sucessos impressionantes. Agora, impressionados estamos todos nós com esse depoimento, né? Sim. Mas esse é o discurso bélico do Netanyahu, né, que aumenta a cada dia esse tom, né, de beligerância, deixando muito, muito claro, se é que alguém ainda tem dúvida, que nós estamos diante de uma guerra de caráter de ocupação, né? Já passou muito além, né, do direito do alegado, direito de autodefesa, de retaliação. É uma retaliação, evidentemente, mas ele está mostrando, né, os movimentos das tropas e o discurso guerreiro dele, né, estão mostrando que eles estão só no começo, né? E que eles vão avançar no sentido de expulsar a população, né, transformar essas pessoas, mais uma vez, né, em refugiados. São refugiados historicamente, né, desde a criação do Estado de Israel, né, e esse processo vai continuar e vai caminhar, ao que tudo indica, né, para um processo de ocupação territorial. Ocupação territorial que pode resultar numa anexação, quer dizer, a situação, digamos assim, do ponto de vista internacional jurídica, que vai se configurar a partir da ocupação, não está clara, evidentemente, não se sabe ainda. Vai ser um território sob mandato da ONU, a ONU que está tão paralisada, tão imobilizada, mas depois que as tropas, né, no caso de invasões, como aconteceu, fazendo um rápido parênteses, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, primeiro eles foram lá e invadiram sem aprovação da ONU. Depois, quando chegaram lá e viram o tamanho do problema, aí chamaram a ONU para ajudar a tentar administrar aquela situação de emergência, né? A ONU, inclusive, mandou um brasileiro, Sérgio Vieira de Mello, que morreu num atentado lá, quando a sede da ONU foi atacada, né? E ele morreu sob os escombros. Então, no caso de Israel, as tropas estão entrando, né, vão ocupar o território, ao que tudo indica.
Mas Israel vai tomar conta e vai dizer: este território é meu, vou instalar aqui, né, o aparelho de Estado de Israel, ou vai chamar a ONU e dizer: olha, agora então você ocupa aí, a gente não queria os palestinos e o Hamas aqui perto, mas agora você ocupa, vai ter uma espécie de. Vai se criar um conselho, né, com autoridades de alguns países, enfim, para administrar essa terra, ou é Israel que vai tomar conta mesmo, definitivamente? Isso tudo não está claro. O que está claro e que Israel está fazendo e que a fala do Netanyahu indica, mais uma vez, né, é que eles estão avançando e expulsando os palestinos, mais uma vez, do pouco território que lhes restou. Pois é, e essa eventual batalha, né, dentro de Gaza vai custar, né, ainda mais mortes, com certeza, porque é inevitável, né, do jeito que Israel vem avançando desta forma que a gente está vendo, não há como pensar numa situação menos pior, posso dizer isso, sabe, Cris? Porque, para além do horror, há também se considerar que isso pode virar de vez a opinião pública internacional contra Israel, você não acha? Acho que há sim essa possibilidade. A gente já está vendo muitos protestos mundo afora, a opinião pública se mobilizando, cobrando um cessar-fogo, cobrando muito mais do que cessar-fogo. Tem que parar essa carnificina. Né? O mundo está assistindo de braços cruzados, de braços cruzados, eu digo, porque a ONU está paralisada. E a ONU, né? Não consegue ter nenhum poder de ação, né, Cris? É impressionante. É o organismo, é o maior organismo multilateral que reúne o maior número de países. Então, é a ONU que tem que agir. Como ela está imobilizada pelo poder de veto dos membros do Conselho de Segurança, por isso que eu digo que nós estamos assistindo a essa carnificina de braços cruzados. Mas você vê a opinião pública, ou pelo menos amplos setores da opinião pública no mundo, né, pedindo o fim dessa carnificina. Agora, Roberta, é muito importante aqui a gente sempre, eu acho, repetir, reafirmar alguma coisa. Pedir que este genocídio e que esta carnificina pare imediatamente não significa dizer, não significa apoiar o que o Hamas fez no dia 7 de outubro. Não é disso que se trata, até porque a indignação e a revolta, né, com o massacre de civis não pode ser seletiva. Né? Então, eu particularmente condeno o ataque brutal do Hamas contra os israelenses no dia 7 de outubro, mas condeno igualmente essa reação de Israel, essa carnificina que Israel está fazendo neste momento. Né? Eu falo isso porque eu tenho me manifestado nas redes sociais e quando eu peço para parar a carnificina, algumas pessoas entram e dizem: mas você não condena o Hamas. Não, não se trata disso. Sim, condeno. Mas o que nós temos agora que fazer neste momento é pressionar para que, de fato, essa insanidade, essa carnificina pare. Agora, pelo que nós estamos vendo, Israel já deixou claro que não vai fazer isso, até porque, né, você disse aí a declaração do Netanyahu, ele está comemorando os avanços militares, né? A ONU está imobilizada e os Estados Unidos dão retaguarda para Israel. Agora, para encerrar esse tópico, Roberta, uma questão que a gente tem que ter em mente. Israel tem, de fato, uma superioridade bélica, ao que tudo indica, ao que parece, né? Tem uma superioridade bélica, mas o Hamas está no seu território, conhece muito bem o seu território, né? E tem alguma capacidade, sim, né, de confronto. Né? Vamos lembrar um exemplo, vou ficar em um exemplo histórico, a Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos chegaram lá, desembarcaram e acharam que seria um passeio. Não foi, saíram de lá escorraçados. Então, o Hamas pode até não ganhar a guerra, né? É provável que não ganhe, né? Quando você compara o poderio militar de cada um dos lados, mas pode forçar Israel ao desgaste de uma guerra urbana prolongada, né? Porque o Hamas, ao que tudo indica, está preparado para um combate no estilo guerrilha urbana. Né? E isso, uma guerra prolongada, leva sempre a desgastes muito grandes para os seus comandantes, no caso Netanyahu, internamente, nos seus países.
e não há como não pensar, né, dos civis que estão envolvidos, né, no meio disso tudo. E olha, essas cenas de horror têm levado a cada vez mais protestos, né? A gente vê protestos explodindo aí pelo mundo e chegando cada vez mais perto das autoridades. Por exemplo, dos Estados Unidos, né, que apoia Israel nessa guerra contra o Hamas. O presidente Joe Biden foi interrompido durante um evento de campanha por uma mulher que pediu o cessar-fogo diretamente para o presidente. Oh my God. Care about Jewish people. As a rabbi, I need you to call for a ceasefire right now. É isso, né? Muito Protesto, corajosa, né? Muito corajosa. Não sei se e tem eu mais acho que isso aí é um sintoma, né, do que a gente vê, porque é uma angústia, né, que quando você tem a mínima oportunidade, né, de representar ou de ter uma fala perante alguém que tem poder e um poder ativo sobre isso, de fato é o momento, agora sem dúvidas nenhuma, corajosa. Agora, Cris, esse tipo de protesto tem efeito? Protesto diretamente feito contra as autoridades? Bota pressão? Eu acho que sim. Esse é um exemplo, esse é um protesto, Roberta, que apesar de solitário, você vê que é ela, uma mulher, se levanta, pede um cessar-fogo, né, que é o certo a fazer, né? Cessar as hostilidades, não é só a pausa humanitária para tirar as pessoas, o certo seria esse, o cessar-fogo, né? Os Estados Unidos defendem uma pausa para tirar os civis que estão lá. Enfim, ela vai mais longe, ela pede um cessar-fogo, está sozinha, e você vê que tem pessoas que reclamam da atitude dela, né? Ao invés de se solidarizarem e reforçarem a atitude dela, perdão, tem gente que tem eu ouvi um get out, tipo assim, sai fora, né? Mas veja, uma cena dessa viralizando em rede social encoraja muitas outras pessoas, né? E talvez tenha um simbolismo até, nesse caso, muito maior, né? Porque é uma mulher, uma pessoa simples, né? Não tem poder nenhum, que se levanta diante do presidente da maior potência militar do planeta e alta voz pede um cessar-fogo, né? É um pouco a situação, né? Assim, a gente levando lá para o cenário da guerra, né? Ela numa posição de fragilidade, tanto quanto os civis palestinos estão neste momento, numa situação de fragilidade diante do poderio bélico israelense. Então, essa é uma cena, para mim, tá? Vendo essa cena, eu acho uma cena muito poderosa, carrega uma simbologia muito forte, e eu, sinceramente, espero que inspire outras pessoas, né, a pressionarem os seus governos para que eles atuem na ONU, mas, em especial, isso tem que ser feito, essa pressão tem que ser feita sobre os países que têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, porque, enfim, se não forem pressionados, não vão resolver nada. Eu, sendo bem realista, Roberta, não acredito que, de fato, o Conselho vai ser capaz de fazer qualquer coisa neste momento, no sentido, né, de se conseguir um cessar-fogo. Acho que a gente ainda vai falar muito aqui, né, das desgraças, de massacres de civis, de carnificinas, né? Vejo Israel agindo com total desenvoltura por ter esse suporte, essa retaguarda dos Estados Unidos, mas é nosso dever, como cidadãos, né, ao menos constranger aqueles que são responsáveis e que têm poder para agir, para interromper essa insanidade e que não estão fazendo isso. E olha só, Cris e audiência, a filha de Che Guevara, a Leida Guevara, gravou uma mensagem forte pela paz também. Vamos dar uma olhadinha. Quiero hoy hablarle también al pueblo de Israel, sí, a ellos, a todos los judíos en cualquier parte del mundo. Ustedes son los únicos que pueden frenar realmente esta masacre. Ustedes son los que pueden frenar esta guerra. Piensen,
no pierdan su historia. El mundo los ha respetado y los ha apoyado durante siglos por todas las presiones que ustedes han vivido. Es cierto, sí. Pero hoy ustedes se están convirtiendo en lo peor de la humanidad. ¿Es eso lo que quieren para las nuevas generaciones? ¿Es eso lo que quieren que se recuerde en el mundo como pueblo de Israel y pueblo judío? ¿Es eso? Matar niños, mujeres, ancianos, bombardear un hospital. ¿Quién ha visto eso? Nunca, nunca jamás se ha visto eso en la historia. ¿Cómo quieren quedar ustedes para las próximas generaciones? ¿Cómo quieren que los recuerde la humanidad? Con rechazo, con un rechazo, pero además total. ¿Eso es lo que quieren? Y los pueblos del mundo árabe, ¿qué esperan? ¿Qué están esperando ustedes? Nosotros estamos lejos, a kilómetros de distancia, pero ustedes están allí. Y hoy es con Gaza, con Palestina, y mañana ¿con quién será? Si ustedes permiten que Israel siga haciendo lo que desea, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar esto? ¿Están pensando realmente? Tienen que ser unidos como pueblo. Ustedes están defendiendo su sangre, su cultura, su vida. No pueden olvidar eso nunca. No pueden olvidar eso. É isso, Cris. Ela faz aí um apelo pela paz e chama, né? Chama o mundo árabe. É sensacional essa fala dela, porque ela tem aí duas mensagens claras. Ela fala aos israelenses: vocês é que podem parar, né? Aquilo que a gente estava falando há pouco, a capacidade de pressão. A sociedade, israelense pode sim pressionar o governo para essa insanidade parar. E ela faz aquela pergunta, Roberta, que é a pergunta-chave: como é que vocês israelenses, querem ser lembrados pela humanidade? É nisso que a gente tem que pensar, né? E aí ela aponta: vocês querem ser rechaçados, né, pelo massacre que vocês estão fazendo? Vocês que foram vítimas dos piores massacres da humanidade? Ela reconhece isso, ela é solidária com a história do povo israelense, né? E há outro apelo que ela faz, obviamente, para os árabes, os países árabes, né, que têm tanto dinheiro, que têm tanto poder, que têm tanta influência, né, naquele pedaço do mundo, que tem esse dinheiro, essas fortunas do petróleo. Afinal, isso serve para quê? Né? Então, ela cobra essa solidariedade do mundo árabe, que, aliás, num dos vídeos que eu assisti hoje, né, de civis palestinos desesperados com o bombardeio desses refugiados hoje, né, tem uma mulher palestina que pergunta: onde estão os muçulmanos? Onde estão? Ela está se referindo aos muçulmanos daquela região toda que poderiam ajudar os palestinos. Então, esse apelo da Aleida Guevara, que é médica, ela é médica, né? Então, você vê a emoção, a revolta, a indignação dela quando ela fala do bombardeio a um hospital, a mulheres, crianças e idosos, né? Esse apelo dela é dramático, né? Ela faz assim, ela faz as cobranças que têm que ser feitas, né? Ela está aí fazendo uma cobrança pela consciência das pessoas, que as pessoas se deem conta do que podem fazer e do que devem fazer para que essa carnificina seja interrompida. É isso, Cris. Cresce a resistência contra a guerra. E é isso que nós precisamos fazer. O mundo precisa responder a tudo isso. Não dá para ficar assistindo de braços cruzados. Chega, né, Cris? Chega. Chega. Basta. Querida, uma boa noite para você. Foi muito bom te rever. Sempre te vejo todos os dias, né? Todos os dias não. Pelas manhãs no ICL primeira edição. Então, assim, mas trocar com você é sempre algo muito, muito especial. Um beijo para você. Uma ótima noite. Muito bom, Roberta. Foi uma alegria imensa estar aqui com você, apesar desses assuntos, desse noticiário tão pesado que a gente tem que trazer, tem que analisar, mas, enfim, é nosso trabalho, é nossa missão, né? E vamos em frente e bom trabalho, bom jornal aí para você. Me despeço por aqui. Obrigada, tchau, querida. Uma boa noite para você. Gente, como eu conversei com a Elo ontem, e algo que ficou muito latente assim, na minha cabeça, que a gente falou, é que jornalismo é feito por pessoas e para
pessoas. É muito importante que a gente não esqueça isso. Vamos chamar agora a Isabela Agostinelli, que é doutora em Relações Internacionais e também pesquisadora de grupos de estudos sobre conflitos internacionais da PUC de São Paulo. Oi, Isabela, boa noite para você. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bem, Isabela? Tudo bem não, né, Isabela? O mundo não está nada bem, né? Essa semana foi aberta parcialmente a fronteira sul de Gaza com o Egito, né? A passagem de Rafah. E hoje foi divulgada uma lista dos estrangeiros que poderão sair. Mas, de novo, infelizmente, não temos nenhum brasileiro nesta lista. E a situação para os brasileiros que estão no sul de Gaza realmente é bem grave, como a gente tem acompanhado, né? Desde o início da guerra, a jovem Shaed Albânia, de 18 anos, vem gravando vídeos. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que ela gravou e a gente volta a conversar com a Isabela. Bom dia. Hoje é o 2º de novembro de 2023. A fronteira do Rafah está aberta e já saiu 2 listas de estrangeiros, de gringos que vão sair da faixa de Gaza. Tem mais ou menos 500 pessoas que conseguiram sair hoje. E ainda não há notícia de nenhum brasileiro que conseguiu sair daqui. Nenhum brasileiro saiu umas 2 listas ainda. Tá difícil ainda, tá complicado a situação. A água quase acabou já no país. E se a gente não morreu por causa de bombardeio, vamos morrer por causa de fome. بس E é isso. ونحن خايفين كتير. Estamos com medo, com muito medo. Estou muito كل preocupada. يوم في قصف، كل يوم في موت، كل يوم في Os bombardeios não pararam desde ontem. E os israelenses já evacuaram Khan Yunis, que é bem do lado do Rafah. Estão mandando as pessoas irem embora. Se eles mandaram as pessoas irem embora, tipo, ir pra onde? Não tem lugar pra onde ir. Isabela, é isso, né? Israel diz que eles precisam sair. Mas para onde? Por onde? Exatamente, né? Nesse vídeo a gente consegue até ver o quanto ela está muito abalada, né? Então, não só ela, como a família e todos os palestinos de Gaza que estão sofrendo muito nesse momento, né? E essa pergunta que ela faz é super necessária, né? Os israelenses mandam eles saírem, mas de onde? Tanto as fronteiras com Israel estão totalmente bloqueadas, muito patrulhadas, e também a fronteira com o Egito, que também vem sendo um debate, né? Desde o começo da guerra, lá no 7 de outubro, a impossibilidade de abrir essa fronteira para que os estrangeiros, ou até mesmo os próprios palestinos, consigam fugir daquela região. Só muito recentemente, como você disse no começo da sua fala, houve aí uma abertura e também uma lista com, como a menina falou aqui para nós, com cerca de 500 pessoas nessa lista, né? E eu estava dando uma olhada, né, na imprensa internacional, a maioria das pessoas que estão inclusas nessa lista são pessoas cuja nacionalidade são de países que têm algumas relações mais próximas com Israel, né? Então, o Brasil, embora tenha algumas relações próximas, ele também vem atuando bastante na ONU, por exemplo, no Conselho de Segurança, ou até mesmo na Assembleia Geral, tentando pedir aí um cessar-fogo, o fim da guerra, aí principalmente a entrada de ajuda humanitária, né? E também, como a gente viu nas últimas semanas, todo um processo de negociação para a retirada dos brasileiros que estão ali na faixa de Gaza, mas que até hoje não puderam sair, não estiveram inclusos nessa lista, e que até o momento de hoje eles estão sofrendo as duras consequências dos bombardeios, né? Como a própria menina falou para a gente, se eles não morrerem nos bombardeios, eles vão morrer de fome, vão morrer de sede, vão morrer aí de outras tantas violências que são perpetradas contra os palestinos de Gaza por Israel, o que não é de hoje também, né? Você disse que um pouco sobre o critério, né, de seleção das pessoas desta lista. Será que não é levado em consideração o fato de serem mulheres, idosos, crianças? Você acha que está mais ligado à nacionalidade mesmo?
Sim, é uma análise ainda um pouco superficial, ainda não consegui me debruçar sobre isso totalmente, mas eu imagino que também o critério de ser criança, ser mulher, ser idoso, não está sendo tanto levado em consideração. Afinal, também eles estão tentando retirar famílias inteiras, né? Então, não vai ser só apenas uma pessoa. Isso é também uma coisa que o próprio governo Lula tem tentado fazer, né? Então, pessoas que têm nacionalidade brasileira e que poderiam, né, então, sair da faixa de Gaza com a ajuda do governo brasileiro, mas que outros membros da sua família não têm nacionalidade brasileira, por exemplo, mas também tem esse embate ético e humanitário, né, de deixar uma pessoa da família sozinha, por exemplo, uma pessoa idosa, que se a sua família que tem nacionalidade brasileira sair, e essa pessoa que não tem um passaporte brasileiro ou nacionalidade brasileira não conseguir sair, vai haver aí uma separação dessa família, né, o que vai gerar mais um elemento de dor, né, e sofrimento. Sim, um trauma, né? Que a gente não consegue mensurar. Agora, na sua visão, existe um projeto de extermínio palestino? Com certeza, sempre existiu, na verdade, e ele vai adquirindo táticas diferentes ao longo do tempo, né? A própria criação do Estado de Israel, lá em 48, ela só foi possível com a limpeza étnica dos palestinos que viviam naquela região que hoje é o território do Estado de Israel, né? Que tinha sobrado aos palestinos apenas a região que hoje compõe a Cisjordânia e a faixa de Gaza, mas mesmo assim, os palestinos não conseguiram formar o seu próprio Estado, né? Afinal, a Cisjordânia ficou sob ocupação da Jordânia até 67, e a faixa de Gaza sob a administração egípcia também até 67, quando Israel consegue, de fato, tomar esses territórios, né? Esse mapa aqui que aparece na tela mostra muito bem isso, né? A partir de 67, então, tanto a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, e a faixa de Gaza vão ficar aí sob ocupação militar israelense. E ao longo do tempo, na Cisjordânia principalmente, a gente vai ver uma expansão dos assentamentos israelenses, a expansão das colônias israelenses, que também vem junto, e só é possível, na verdade, com a expulsão e a eliminação dos nativos palestinos. Então, desde o final do século XIX, quando começa de fato a colonização sionista da Palestina, depois, com 48, a criação do Estado de Israel, 67, com a Guerra dos 6 Dias, a gente vê isso está documentado em dados oficiais, em documentos oficiais do governo israelense, uma tentativa e bem-sucedida em muitos locais de limpeza étnica dos palestinos. Recentemente, também vazou um documento do Ministério da Inteligência de Israel que propunha mais uma etapa, né, dessa limpeza étnica dos palestinos, que era a tentativa de expulsar os palestinos de Gaza para a Península do Sinai, que é ali controlada pelo Egito, né, faz parte do Estado egípcio, que, portanto, os palestinos que estão na faixa de Gaza deveriam ir para lá para que Israel tomasse toda a região da faixa de Gaza. E é isso que a gente está vendo também, desde o dia 7 de outubro, e ao longo das semanas, né, que foram se passando, Israel vem expulsando os palestinos da região norte de Gaza, empurrando todos para o sul, que é onde tem a fronteira com o Egito, com a desculpa, né, de que o sul seria mais seguro, que eles não iam bombardear o sul, mas nós vemos que, na verdade, os bombardeios no sul da faixa de Gaza, eles também existem, eles são feitos cotidianamente, constantemente, como a própria menina falou aqui no começo do programa, né? Então, há, sim, de fato, um processo de limpeza étnica que não começa de hoje, vai ter aí os seus momentos mais gritantes ao longo da história, mas, como eu falei, é um processo mesmo. E como é que você avalia, até agora, a atuação do governo brasileiro em relação à guerra, hein, Isabela, até aqui? Bom, no começo eu acredito que até o governo brasileiro demorou um pouquinho para se posicionar, né? O Brasil, enquanto Estado nacional, ele tem uma tradição diplomática muito forte, né, de se colocar ali numa equidistância pragmática e de defesa dos direitos humanos, tudo mais. Mas, ao longo do tempo, conforme as coisas foram piorando, a gente viu aí, então, uma tentativa de posição mesmo do próprio presidente Lula, que, inclusive, foi lá na ONU e caracterizou o que Israel está fazendo como um genocídio, né, que pedia lá o cessar-fogo e tudo mais.
mas, ao mesmo tempo, a gente fica nesses limites, né, do que se pode fazer em termos de diplomacia, quando, na verdade, nós temos um grande ator de grande poderio econômico e militar, que é, por exemplo, os Estados Unidos, que dá um apoio incondicional a Israel, e também as próprias estruturas do sistema de governança global, né, o sistema ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que tem dentro de si o seu órgão mais importante, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e cujos membros permanentes, incluída dentro de todas as soluções que, por exemplo, o próprio governo brasileiro tentou dar, né, fazer passar uma resolução da ONU para que houvesse um cessar-fogo e a instauração de um corredor humanitário ali na faixa de Gaza, ela foi vetada pelos Estados Unidos. Então, qualquer membro do Conselho de Segurança que veta uma resolução, né, ele tem esse poder, e esse poder é inquestionável, isso desde os primórdios da ONU, né? Então, há vários limites do que se pode fazer em termos de diplomacia, né? Diplomacia política. Pois é. E olha, hoje desembarcou no Brasil um grupo de 32 brasileiros que estava na Cisjordânia. E hoje também, Bahrein anunciou que vai romper relações comerciais com Israel por causa da guerra. Foi o primeiro país árabe a fazer isso. Importante. E essa semana também a Bolívia rompeu relações. Colômbia e Chile chamaram de volta os seus embaixadores. Isabela, Israel está cada vez mais isolado? Ou esses países que eu citei agora, como Bolívia, Colômbia, Chile e Bahrein, não tem tanta importância assim na política internacional a ponto de ter uma voz ativa ou causarem pelo menos algum tipo de impacto nessa situação toda? Bom, toda ajuda é necessária agora e toda ajuda é importante. Então, como eu tinha falado, há uns limites ali em termos diplomáticos e políticos, mas a diplomacia também tem uma força muito importante, que é a do simbolismo. Então, a gente viu, por exemplo, Chile, Colômbia, chamando seus embaixadores de volta, isso em termos práticos talvez não gere tanto resultado, mas em termos de imagem, em termos de símbolos, isso já é um sinal do que a própria América Latina pode fazer, né? Até mesmo o Brasil, que é um dos países aqui da América Latina que tem as relações mais próximas com Israel. Eu dou destaque para o Bahrein, né? Hoje, então, foi uma notícia bem importante. E o Bahrein cortou não apenas as relações diplomáticas, mas as relações econômicas. Então, em termos de comércio com o Israel, isso é muito importante, né? O mundo chamado mundo árabe, alguns países estabelecem algumas relações econômicas com Israel importantes, e o corte dessas relações é que vai, de fato, gerar algum tipo de freio do que Israel está fazendo, né? E o Bahrein tem até um elemento mais importante ainda, porque foi um dos primeiros países árabes que normalizou suas relações com Israel em 2020, como parte dos acordos de Abraão. Então, lá em 2020, mediado ali pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Israel normalizou suas relações com Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Foi a primeira vez em muito tempo que um país árabe normalizou suas relações com Israel. Os únicos que haviam normalizado foi o Egito, em 1979, e a Jordânia, em 1994. Então, países ali fronteiriços com Israel. 2020, então, testemunhou aí uma espécie de... Foi uma novidade muito grande, e depois outros países árabes também normalizaram, que foi o caso de Marrocos e Sudão. Então, o Bahrein tomar essa atitude de cortar suas relações econômicas com Israel é um simbolismo muito grande, não apenas um simbolismo, mas em termos de resultados materiais, né? Que pode apontar para o que outros países árabes podem fazer a partir de agora, né? Então, estava até vendo essa conversa anterior com a outra convidada, que ela falava bastante, foi muito bom, inclusive. Foi muito importante ela ter falado, né, da importância da pressão da sociedade civil, da população, para que os governos tomem alguma atitude que faça com que Israel pare esse genocídio que está cometendo em Gaza, né? Pois é. E olha só, hoje aqui no Brasil, o deputado Glauber Braga foi além, né? Ele sugeriu que o Brasil interrompa exercícios militares dos Estados Unidos na Amazônia brasileira em protesto contra a posição americana de negar
pausa humanitária em Gaza. Vamos ver. Rompeu relações com Israel a partir do massacre que está ocorrendo na faixa de Gaza. O Chile e a Colômbia já chamaram os seus embaixadores. Chegou a hora do governo brasileiro adotar um tom e uma orientação política de não aceitação do massacre e genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Para além disso, chegou a hora do governo brasileiro também cancelar o exercício militar na Amazônia brasileira, com quase 300 militares dos Estados Unidos. A realização desse exercício nesse momento não pode nos parecer razoável. Suas amigas, o que eu tenho que fazer? Minhas amigas nada. Libera aí. Não pode nos parecer razoável. Lembrando que foi o governo dos Estados Unidos que exerceu o poder de veto para que não houvesse uma pausa humanitária. Nós não podemos aceitar os bombardeios, o genocídio, a falta de água, comida e energia elétrica, o bloqueio para crianças na faixa de Gaza. Repito, presidente, chegou o momento de nós termos, por parte do governo brasileiro, ações firmes, como têm sido adotadas pela Bolívia, pelo Chile, pela Colômbia, a começar pelo cancelamento desse exercício militar com quase 300 militares dos Estados Unidos na Amazônia brasileira. Fim do massacre na faixa de Gaza. Isabela, você acha que faz sentido essa proposta do deputado ou você acha que ela atrapalharia um pouco mais, principalmente pensando que temos brasileiros ali na faixa de Gaza, hein? Bom, essa, infelizmente, é a única forma que nós temos visto que Israel talvez consiga parar, né, esse genocídio, né, que é o total isolamento de Israel em termos políticos e econômicos, né? Embora Israel tenha como maior parceiro os Estados Unidos e muitos países europeus, há também muitas relações econômicas com outros países aqui da América Latina, por exemplo, países asiáticos também. Então, esse chamado do deputado, ele faz parte, na verdade, de um movimento transnacional, né, dos palestinos e da sociedade civil transnacional, que é chamado BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, que existe há muito tempo e se inspira principalmente nesse movimento de boicote que houve ali durante o apartheid na África do Sul, né? Então, um boicote ao regime de apartheid da África do Sul que teve resultados muito importantes. Então, a própria ministra de Direitos Sociais da Espanha também veio com esse discurso, né, esse pedido de corte de relações diplomáticas da Espanha com Israel, como parte também aí das ações do BDS, que no fim das contas são as únicas capazes, né, de agir ali na estrutura que faz com que o Estado de Israel ele funcione, né? Então, relações comerciais com empresas de segurança, com a indústria militar, enfim, com outras empresas que são importantes ali para o funcionamento, né, para a existência mesmo do Estado de Israel. Então, o BDS, ele é uma das formas não violentas, né? Então, isso é muito importante, acho que isso é o mais importante de tudo, é uma das formas de resistência não violenta para fazer com que haja aí uma solução pacífica e justa para a questão Palestina/Israel, né? Então, aí a autodeterminação dos palestinos, mas também sem desconsiderar, obviamente, a autodeterminação do povo judeu, né? Isabela, você vê possível ações mais agressivas no sentido de conter Israel nesse avanço à faixa de Gaza? Eu digo em relação aos outros países que estão acompanhando a guerra, mas efetivamente não tem nenhum poder de ação, né, sobre Israel.
mesmo, né, enfim, com esses protestos que têm acontecido, com as falas das autoridades, né, o corte de relações comerciais, enfim. Você vê alguma situação que possa ser feita mais agressiva para conter Israel? Em termos de uso de força militar, eu acho que a única possível seria uma ação do Hezbollah, que atua ali principalmente no sul do Líbano, que é o único grupo não estatal, então isso também diferencia, né? Em termos de estados ali da região, estados árabes, estados ali do Oriente Médio, não acredito que algum deles vai querer comprar essa briga, né? Vai querer entrar, de fato, em confrontos militares com Israel. O que pode acontecer, e que a gente está olhando com mais cuidado agora, inclusive um dos representantes do Hezbollah vai fazer uma declaração pública amanhã, então muita gente está esperando o que ele de fato vai falar, se ele vai declarar guerra a Israel ou não, mas o Hezbollah ele tem se mostrado um grupo, talvez o único grupo armado bem importante, e um grupo que é muito forte militarmente, né? Ele é mais forte, por exemplo, do que o exército do Líbano. Então, nós temos que ficar de olho ali, e também, né, um grupo que está, né, sediado num país fronteiriço com Israel. Então, em termos de força militar mesmo, de possibilidade de confronto direto militar, eu vejo apenas a possibilidade do Hezbollah acabar entrando nessa guerra. Tá. E aí, se o Hezbollah entrar nessa guerra, de fato, a gente tem uma nova etapa, né? Um novo capítulo, porque a gente vai ter muita força militar por parte do outro lado, infelizmente. Né? Situação diplomática, você vê alguma saída dos países que não seja o confronto? Como assim? Desculpa, não entendi a pergunta. Alguma outra atitude, alguma outra postura do mundo em relação à guerra que não seja o confronto, que faça Israel repensar, né? Principalmente nessa invasão na faixa de Gaza, essa invasão terrestre? A única solução que eu vejo que talvez vai funcionar é o fim das relações, né? O fim não, né? Pelo menos a suspensão, na verdade, das relações econômicas e diplomáticas até que Israel pare, né? Pelo menos dar um cessar-fogo, né? Que é isso que está pedindo bastante, né? A gente não está pedindo, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Conseguir do dia para a noite a construção de um Estado palestino ou até mesmo a construção de um Estado só democrático e laico que tem aí ambos palestinos e israelenses vivendo em paz, né? Isso a gente sabe que demora muito mais, é todo um processo de justiça de transição, mas no mínimo que nós estamos pedindo agora é o cessar-fogo, né? E a entrada de ajuda humanitária ali para a faixa de Gaza. Então, acho que a única forma disso é isolar Israel e Estados Unidos ali no campo da governança global, né? Das instituições globais, como a ONU, mas também, principalmente, como isso atua apenas no campo da simbologia, a gente precisa agir em termos de relações econômicas mesmo, né? Assim, agir no cerne da questão. Isabela, eu já repercuti com a Cris, né, o fato do Biden ter pedido hoje uma pausa humanitária, né, para a retirada dos prisioneiros da faixa de Gaza. Mas aí tem aquela questão que você mesma relembrou, que os Estados Unidos vetaram, né, essa pausa na ONU. Dá para acreditar de fato nas intenções de Joe Biden? Não dá, com certeza não. Mas eu até mesmo vi aquele vídeo e ele me parece que ele fala que a gente precisa de uma pausa, mas foi só um discurso, né? Ali naquele momento, com poucas pessoas, e no fim das contas, o que a gente vê é uma continuação mesmo do apoio dos Estados Unidos a tudo o que Israel faz, né? Então, Israel pode fazer o que bem entender em Gaza, não só em Gaza, mas na Cisjordânia também, com apoio total e incondicional dos Estados Unidos. Então, não imagino que um pedido de pausa vai vir do Biden, né? Um pedido genuíno mesmo. Qual a solução mais viável para esse conflito que a gente está vendo hoje, na sua opinião? Olha, em primeiro momento tem que ser o cessar-fogo, para que as pessoas realmente parem de ser assassinadas, né, pelos bombardeios. Então, hoje a gente tem 9 mil mortos palestinos, sendo que quase 4 mil são crianças, ou seja, não há... Embora o argumento de Israel seja que está combatendo o Hamas, nós sabemos que, na verdade, não é isso, né? A grande maioria, assim, quase absoluta, são de civis. Então, para solucionar esse conflito, que, na verdade... nem sei se a gente pode chamar de guerra mais, né, um verdadeiro genocídio, porque não há ali uma comparação de força entre as partes, né, o Hamas, o Estado de Israel, a força militar é
muito discrepante. Então, é de fato aí clamar, né, sair às ruas mesmo. Então, principalmente ali no mundo árabe, né, a população civil pressionar os seus próprios governos para que eles atuem de alguma forma ali diplomática, né, e não por meio da força, porque isso a gente sabe que também não é possível, mas que cortem relações diplomáticas com Israel, suspendam suas relações diplomáticas e econômicas e comerciais com Israel, para que Israel, né, consiga aí parar, né, pelo menos dar o cessar-fogo. E, Isabela, Netanyahu está mais fraco internamente e externamente também, ou seja, aos olhos do mundo? Sim, sim, vejo muitas críticas ao governo Netanyahu. Ele já estava bem fragilizado há muito tempo também, muitas manifestações da sociedade israelense contra ele, e vejo também muitos israelenses, judeus israelenses, criticando a forma pela qual, né, o governo Netanyahu está fazendo essa retaliação, entre aspas, ao Hamas, né, que é matando civis palestinos. Então, eu imagino, sim, com certeza, que ele vai sair bem mais fraco, e muitos já estão pedindo que ele seja, né, investigado ali pelo Tribunal Penal Internacional, como crime de guerra, o que ele vem fazendo. Pois é, agora a ver, né? Você acredita que essa guerra, que a gente não pode mais chamar de guerra, como você bem colocou, vai se estender ainda muito? Olha, eu imagino que sim. Todo dia a gente acorda, vai ver a notícia e fala, foi a noite mais brutal em Gaza, né? Então, a gente só está vendo as coisas piorarem mesmo, né? Então, a curto prazo, não imagino que vai ter alguma resolução. Mas eu estou bem pessimista, na verdade, até peço desculpas por isso. Mas é difícil ter algum otimismo nesse momento. É verdade, Isabela. E as cenas, né, que a gente vê, enfim, inevitavelmente a gente recebe uma imagem, recebe um vídeo, né, ouve um depoimento, e é muito triste, né? Porque, de fato, a gente se sente como espectador de uma história que não tem o mínimo que eu digo, poder de ação, né? Enquanto país, enquanto ONU, enquanto organizações, enfim. É difícil ser otimista numa situação como essa que a gente está vivendo e que a gente está observando, de fato, porque o mundo está observando. Querida, muito obrigada, viu, por sua presença e participação aqui no ICL Notícias, segunda edição. Um beijo para você, Isabela. Eu que agradeço, Roberta, foi um prazer. Bom programa. Obrigada. É isso, gente. Não tem como não observar, não ver pelo menos uma imagem, um post, enfim. A guerra faz parte, né? Ela foi inserida no nosso dia a dia, principalmente com as redes sociais, transmissão ao vivo, ou seja, não tem como não acompanhar e não tem como ficar impressionado com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Vamos chamar então o Guga Noblat, diretamente de Brasília. Guga, boa noite para você também. Boa noite. Minha querida Ru, boa noite para essa audiência maravilhosa, e é isso. Vamos hoje falar um pouco também de Brasília, né? Afinal de contas, Brasília está sempre fervendo. Vamos para cima. Brasília não para e não deixa a gente dormir de maneira alguma, Guga. Vamos lá. Porque o general da reserva, Paulo Assis, né, investigado sob suspeita em fraudes em compras durante a intervenção federal da segurança pública no Rio de Janeiro, esteve 25 vezes no Palácio do Planalto durante o governo Bolsonaro, que foi de 2019 a 2022. Agora o detalhe, tá? A PF apura supostas ilegalidades na aquisição de coletes balísticos no gabinete de intervenção, comandada pelo general da reserva Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro. A PF afirma que Assis usou o nome do ex-interventor para tentar destravar o negócio. A informação é do repórter Ítalo Nogueira, da Folha de São Paulo. Guga, explica para a gente que história é essa envolvendo Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro, inelegível, né? Pois é, inelegível, e agora ainda está aí às avessas com a justiça. Ele também é um investigado nessa história. Afinal de contas, esse lobista, que é um general da reserva, chamado Paulo Assis, colocou o nome do Braga Neto nessa história, disse que tinha ido até ele para tentar destravar
essa venda de coletes balísticos. A venda ela foi feita para o gabinete de intervenção que estava sob comando de Braga Neto sem que tivesse licitação. Fugiu da licitação, não teve o processo de licitação. E aí eles fecharam um contrato em 2018 para comprar 9.360 coletes balísticos e num valor de 35.600.000 reais. O gabinete de intervenção chegou a dar uma linha de crédito, ou seja, chegou a pagar 35.600.000 para a empresa CTU Security, mas depois o TCU mandou estornar o dinheiro, porque viu que tinha ali na documentação da empresa alguns documentos que, enfim, poderiam até ser falsificados, eram documentos que, segundo o TCU, eram documentos que poderiam ser irregulares, e por isso o TCU acabou pondo sob suspeita todo esse negócio. E aí, depois que o TCU foi lá e suspendeu essa venda, entra em jogo esse que é agora não só um general, é um lobista também, o Paulo Assis. Ele é contratado pelos irmãos Guerra, que são os representantes dessa empresa no Brasil, são sócios da CTU, que é uma empresa estrangeira, e passa a atuar para tentar destravar essa suspensão. O interessante é que o Paulo Assis ele trabalhava para uma empresa concorrente da CTU, a Glagio Brasil, e essa empresa era concorrente, queria também vender coletes balísticos para o gabinete de intervenção. E aí o Paulo Assis é um dos que alertam ao TCU sobre possíveis irregularidades nessa venda. Então, a princípio, ele atuou para travar a venda, já que ele estava representando uma outra empresa. E aí sim ele é contratado pela CTU, só depois que ele atrapalha a CTU que ele é contratado por ela. E aí ele vira um representante da CTU, e aí no lugar de pedir para suspender a operação, ele passa a atuar para destravar. E nessa ele visita o Braga Neto, tem um almoço com o Braga Neto, onde ele diz que o Braga Neto está com eles, e também hoje, essa é a grande novidade, porque essa história a gente inclusive já contou aqui no ICL, ele também foi até o Jair Bolsonaro 25 vezes, e aí fica no ar, será que ele também não tentou de alguma maneira levar essa história para lá, até porque tem conversas de telefone que mostram que os irmãos Guerra, entre eles, diziam que o Paulo Assis tinha essa missão de convencer o Onyx Lorenzetti, o Hamilton Mourão, que era o vice-presidente, e o Jair Bolsonaro. Ele estava na missão de tentar fazer um lobby em cima dos três, e agora se descobre que, além de visitar o Braga Neto e dizer que o Braga Neto estava com a turma, ele também visitou 25 vezes o Palácio do Planalto, então, da Alvorada, no caso. Então, fica no ar. Será que Jair Bolsonaro também precisa ser investigado? 25 vezes. É muita coisa, né? A gente está falando de uma visitinha, 2 ou até 3. Estamos falando de 25 visitas. Ou seja, bastante coisa, né? É muito assunto, né, Guga? Agora, esse tipo de escândalo e o fato do Braga Neto ter se tornado inelegível, né, pelo TSE essa semana, você acha que desgasta ainda mais a imagem das Forças Armadas? Com certeza, né? As Forças Armadas estão tentando tirar o cavalinho deles dessa chuva aí, né? Eles estão agora tentando individualizar essa história. A missão do José Múcio, ministro da Defesa, uma das missões é essa, é tentar individualizar tudo que possa contaminar a imagem das Forças Armadas, individualizar e dizer que não, que foi um ou outro membro das Forças Armadas e não a entidade Forças Armadas. Esse é o trabalho que ele tem tentado fazer com relação ao golpe e com relação a qualquer outro fato que possa corroer a imagem das Forças Armadas, como, por exemplo, corrupção, né? Então, mas para a população, por mais que o José Múcio tenha essa missão e que as Forças Armadas estejam, pelo menos dizendo, na teoria, que vão
apoiar a justiça e que não vão proteger os seus membros envolvidos em corrupção ou golpe, para a população, é claro que fica muito ruim. É mais uma história que acaba manchando a reputação, até porque o Braga Neto era, como diz, inclusive, os irmãos Guerra, os representantes da CTU, ele era o número 2 do Exército, ele foi o ministro da Defesa, né, também. Então, é claro que ter o Braga Neto no meio dessa história, alguém que tem e teve tanto poder junto às Forças Armadas e ao governo passado, é claro que é complicado você desvincular isso tudo das Forças Armadas. Isso acaba manchando, sim, a imagem deles. Mas quem tem que responder por isso é óbvio que é o indivíduo, não vai ser a entidade, não vai ser a instituição. E o indivíduo, neste caso, é o Braga Neto. Ele era o responsável pelo gabinete de intervenção, um gabinete que foi construído por ordem do presidente Michel Temer, em 2017 ainda, e que perdurou, né, que durou por quase um ano, foi por 8 ou 7 meses, enfim, por 8 ou 9 meses, e que teve à frente o Braga Neto. É ele que tem que responder no fim das contas. Ele sim agora está numa situação cada vez mais constrangedora, né? Afinal de contas acabou de se tornar inelegível, ou seja, já tem um processo contra ele em que ele foi condenado, sim, por abuso de poder político e econômico junto ao Bolsonaro, por se valer da estrutura do governo federal para se promover politicamente. Então ele já está numa situação muito complicada, e aí vem ainda mais essa história que pode, sim, levá-lo a uma condenação criminal, que isso pode, sim, levá-lo, enfim, quem sabe até a ficar atrás das grades, a depender do que descubram, ou a pelo menos ficar com uma tornozeleira eletrônica em algum momento. Imagine isso acontecer com alguém que foi um general, né, com o poder que teve o Braga Neto. Então é claro que para ele a situação é muito constrangedora, né? Imagina andar na rua e saber que está todo mundo olhando para você e suspeitando se você é corrupto ou não é, além, óbvio, de estarem te julgando por ter se tornado inelegível, por se valer do poder público para se promover politicamente. Então, ele sim está numa situação ainda pior do que a do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, das Forças Armadas, que também estão com a imagem cada vez mais manchada. Não, fora o fato, né, de ter sido comandante da intervenção federal, que foi um verdadeiro fiasco, né, para o Rio de Janeiro. Tem mais essa também. Conseguiu, né? Da garantia de lei e da ordem, né, a GLO, que Lula decretou para portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo, começa na próxima segunda-feira, e militares vão atuar na segurança. Agora, tem muita gente criticando, né? Olha, até o Lula, em alguma medida, tem criticado. Ele não queria. Ele tinha dito que enquanto ele fosse presidente, não teria GLO. A esquerda, ela tem muita desconfiança quanto a dar mais poder para os militares, até porque meses atrás, boa parte dos militares fizeram parte de uma trama golpista. Isso, cada vez mais a gente está tendo essa noção com as investigações sobre o golpe. Então, é claro que é complicado para um governo que quase sofreu um golpe militar, que ia ser um golpe militar, há meses atrás, agora, neste momento, ir lá e dar, porque na prática é isso que você está fazendo, mais poder exatamente para aqueles que eram, em certa medida, seu adversário meses atrás. Porém, o Lula foi convencido, muito graças a conversas que teve com Flávio Dino e com o José Múcio. Flávio Dino, ministro da Justiça, José Múcio, ministro da Defesa, Rui Costa também, da Casa Civil, ajudou a convencer o Lula. Mas foram esses dois, o Flávio Dino e o Múcio, que convenceram o Lula a topar uma GLO, dizendo que seria uma GLO diferente das outras. Ela não daria poder ao Exército, por exemplo. Essa GLO é uma GLO que está dando poder para a Marinha e para a Aeronáutica atuarem em alguns portos
e aeroportos, né? Guarulhos, Galeão, Rio de Janeiro, São Paulo, e mais 3 portos que seria Santos, e mais um no Rio de Janeiro, e Itaguaí também. Enfim, são esses locais onde a Marinha e a Aeronáutica poderão atuar, não é o Exército, é a Marinha e a Aeronáutica que estarão ali para ajudar, para auxiliar nesse trabalho de fiscalizar, para ver se tem droga ou se tem arma entrando e saindo pelos portos. É isso que foi essa GLO do governo do Lula, não é aquela igual a do Temer, que dava poder para o Exército e subir morro no Rio de Janeiro e trocar tiro. Favela, nas comunidades. Subir em favela, subir em comunidade, não é essa GLO. Isso o Lula não quer, isso ele não topou. Essa GLO, como eu disse, vai dar esse poder para a Marinha e para a Aeronáutica fiscalizarem portos e aeroportos. É isso que vai acontecer. O Exército, eles vão ter um efetivo um pouco maior para atuar em algumas fronteiras do Brasil, no Mato Grosso do Sul, onde entra muita droga e arma. Agora, isso já acontecia. A GLO não está interferindo nessa questão do Exército. Está tendo essa confusão. Tem gente achando que a GLO está dando mais poder para o Exército, e não é. O Exército vai continuar atuando nas fronteiras, porém vai ter um efetivo maior, se eu não me engano, são 1.000 militares a mais que vão atuar junto às fronteiras, mas isso já existia. E a GLO, portanto, vai dar um poder de polícia para a Marinha e para a Aeronáutica, só dentro dos portos e aeroportos. Ali eles terão um poder de polícia, não poderão sair pela cidade com o Exército atuando como polícia, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Então essa é uma grande diferença. Foi por isso que o Lula topou, porque tem essa diferença toda e porque o Flávio Dino convenceu, e o Múcio também. O Dino, ele quer apresentar resultados. Ele sabe que, mesmo que ele vire ministro do STF, ele quer deixar bons resultados e bons números, e ele acha que isso pode, de alguma maneira, ajudar. O Múcio, ele quer reforçar as pontes do PT com os militares, até porque a esquerda tem cobrado muito os militares por conta do golpe. Então é uma maneira também de você conseguir, de alguma maneira, restabelecer ali a harmonia entre o governo e os militares, mostrando que o governo confia nos militares. Então, para o Múcio tem esse lado um pouco diplomático de querer estabelecer pontes ali com os militares, e para o Dino tem uma questão prática de precisar apresentar resultado. Então, eles convenceram o Lula. E graças a uma GLO, como eu disse, que daria menos poder para as Forças Armadas do que aquelas GLOs que a gente estava acostumado. Então, essa é a situação. Assim, o Lula se convenceu. É claro que há críticas ainda, mesmo assim há críticas ainda de parte da esquerda. Afinal de contas, na prática, o que está acontecendo é dar mais poder para os militares, aqueles que até pouco tempo atrás estavam, pelo menos parte deles, tramando um golpe. A gente tinha o almirante principal da Marinha, o Almir Garnier, topando um golpe. O Bolsonaro apresentou uma minuta do golpe para os 3 comandantes das Forças Armadas. O da Marinha aceitou, o da Aeronáutica ficou calado, ficou na miúda. O do Exército não aceitou porque as condições não favoreciam, o que tudo indica, né? Senão talvez até ele tivesse aceitado, mas como não tinha apoio internacional e tinha muita pressão, inclusive internacional, eles acabaram não topando. É isso que está mostrando as investigações, tanto da imprensa quanto da justiça. Então, essa era a situação. O Lula topou, mesmo assim, dar mais poder, porém um poder controlado, e vamos ver agora se vai ter resultado. A maior crítica que está partindo talvez nem seja tanto da política. Uma crítica que está vindo agora é dos auditores da Receita Federal, porque são eles os responsáveis por esse trabalho de checar o que está entrando e saindo nos portos e aeroportos. E eles não foram consultados na hora do governo topar essa GLO. Portanto, eles não fizeram parte dessas reuniões que chegaram nesse acordo para se assinar uma nova GLO. E eles estão realmente se dizendo, de alguma maneira, perplexos. Foi essa palavra que um dos auditores usou, porque eles deveriam ter sido consultados e acham que os militares não terão muita valia nesse trabalho, não vai ter muita diferença
a participação dos militares, pelo menos essa é a crítica de parte dos auditores da Receita Federal. Agora, o que a gente já pode notar no Rio de Janeiro é uma presença mais efetiva, né, da Polícia Federal no Rio de Janeiro, principalmente nos serviços de inteligência. Isso é importante também a gente trazer aqui. Vamos falar um pouquinho sobre uma figura que voltou para as manchetes, que é o ministro Juscelino Filho, porque a estatal Codevasf já detectou um prejuízo de cerca de 1 milhão na execução de contratos no Maranhão, feitos a partir de emendas parlamentares do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e assinados com a empreiteira Construservice. Esses contratos estão sob investigação da Polícia Federal, que deflagrou uma operação no dia 1º de setembro para aprofundar os fatos. E aí, Guga, é o seguinte, olha o Juscelino nas manchetes de novo aí, né? Pois é, isso aí é só treta, né, Rô? Agora, a questão da inteligência que você falou é o principal, tanto para pegar político, que talvez esteja desviando dinheiro, aí você vê que tem 1 milhão ali do Juscelino, que foi para a obra, mas que pode ter sido, de alguma maneira, superfaturada, ou pode ter sido usada como forma de pagamento de propina. Na questão, como você citou, do Rio de Janeiro, a questão da inteligência é primordial, eles precisam descobrir, e uma das coisas que eles mais agora estão obstinados a fazer é tentar mapear quais seriam aquelas empresas usadas para lavar dinheiro, para a milícia e para o tráfico. Você precisa, de alguma maneira, acabar com a torneira de grana que entra para essa turma, asfixiar, né? Financeiramente essa turma. Então, a intenção, segundo o Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, é exatamente ir para cima da grana dessa turma. Então, eles querem descobrir quais são as empresas que são usadas para lavar o dinheiro do tráfico e da milícia. Esse é um caminho. E qual é o dinheiro do Juscelino? Aonde foi parar? É isso que a gente precisa ver. Agora tem 3 contratos, pelo menos, que foram firmados com dinheiro de emenda parlamentar que vieram dele e que estão sob investigação. E um deles mostra que pelo menos 1 milhão pode ter sido superfaturado. Ele teve parte da conta dele bloqueada pelo Luiz Roberto Barroso, que é o relator da ação lá no STF. Quase 1 milhão do Juscelino está bloqueado exatamente para se confirmarem o desvio de dinheiro, ele pagar pelo que foi desviado. Então é esse o nível de suspeita que pesa agora contra esse ministro que foi indicado pelo Davi Alcolumbre e que, enfim, só tem história que acaba manchando a reputação não só dele, como de alguma maneira do próprio governo, né? Ele é o ministro que usou dinheiro público, ou seja, usou um jatinho da FAB para viajar para um leilão de cavalos. Ele é o ministro que asfaltou, usando o dinheiro da emenda parlamentar, uma estrada que passa em frente a 8 fazendas da família dele. Então é muito ruim, né? Você tem em sua volta, ou fazendo parte do seu grupo, alguém com esse currículo do Juscelino, mas, enfim, ainda consegue se sustentar por hora, né? Veremos se no momento em que a polícia, de fato, conseguir comprovar que ele cometeu algum tipo de crime nessa história, aí sim eu acho que vai se tornar insustentável politicamente manter o Juscelino, mas por hora ele está lá. Ele e a irmã dele, a situação é tão grave que a irmã dele chegou a ser afastada da prefeitura de Vitorino Freire, que é onde fica, né, nesse município do Maranhão, é onde ficam as fazendas da família. A irmã chegou a ser afastada, enfim, da prefeitura, mas já retornou ao cargo, porém, as suspeitas pesam contra ele, contra a família, e é provável que em algum momento a gente veja esse sujeito aí se dando mal, perdendo o posto dele, e a irmã também, viu? A irmã também, a qualquer momento, pode perder também a prefeitura. Ele que pega avião da FAB para ir no leilão de cavalos, né? Vamos lembrar disso aí também, que é mais um na conta do Juscelino. Agora, Guga, isso atrapalha o governo Lula, porque pesquisas mostram que a opinião pública vê a corrupção como um problema do governo.
Pois é, o Lula ele perdeu um pouco de popularidade, mas não foi por conta, ainda bem que esses casos de corrupção ainda não colaram na imagem do governo. Ele tem que ficar muito esperto, porque ele deu agora a Caixa Econômica para o Centrão. E a gente sabe que a Caixa na mão da turma do Arthur Lira, a chance, né, da gente ter alguma surpresa negativa aí nos próximos meses é muito grande. A oposição joga muito com isso, né, com economia e com corrupção. Neste momento ainda não estão conseguindo colar no governo Lula a imagem de um governo corrupto. Agora o governo Lula está fazendo alianças com gente do Centrão, é obrigado a fazer, é assim que se governa. Enquanto não fizer uma reforma política que diminua o número de partidos, é assim que você vai ter que fazer. Você precisa de um número grande de partidos ao seu lado, vários deles serão partidos que não estão alinhados ideologicamente com o seu governo, mas que estarão no seu governo por interesses muitas vezes fisiológicos. É assim, infelizmente, que funciona esse jogo, né? E o Lula teve que dar a Caixa para o Centrão, para o Arthur Lira, não deu o Ministério da Educação, não deu o Ministério da Saúde, não deu ministérios com cofres robustos, mas entregou a Caixa Econômica, né, que talvez valha mais do que todos os ministérios juntos. E é claro que é preocupante a gente saber que um caixa tão grande, com tanto dinheiro, está na mão de gente tão fisiológica quanto o grupo do Arthur Lira. Mas, por hora, o que está derrubando a popularidade do Lula tem sido um pouco alguns entraves com relação a projetos econômicos que o Lula, enfim, está tentando aprovar, mas não aprovou de vez, e a questão um pouco da guerra, né? Pelo menos é o que diz a pesquisa, que como o Lula não foi muito incisivo na crítica ao Hamas, criticou, mas também não taxou de terrorista como deveria na opinião pública, isso também contaminou um pouco a popularidade dele, tanto a guerra quanto a economia. Por hora, não é a corrupção que está sendo atrelada e colada ao governo Lula, por mais que tenha um Juscelino ali do seu lado para queimar seu filme. Mas isso ainda não contaminou o Lula. O que me preocupa mais é agora ver o Centrão com a Caixa Econômica e o que pode acontecer a partir daí, né? Governo Lula que trouxe, né, os brasileiros ali de Israel, está tentando trazer os brasileiros da faixa de Gaza, diferentemente dos americanos, né, dos norte-americanos, na verdade, que trouxeram alguns, né, americanos, mas eles vão ter que pagar a passagem. Foi isso que o governo Biden disse para eles. E na Inglaterra também. E na Inglaterra, mais caro ainda. Vale lembrar isso também aqui. Pois é, gente, o Lula que conseguiu, de fato, ainda conseguiu trazer alguns irmãos sul-americanos, né? Teve a Argentina pediu ajuda, acho que o Uruguai também, teve mais outros países da América do Sul, acho que até o México talvez tenha tido ajuda do Brasil, mas enfim, o Brasil está ajudando a trazer, inclusive, os irmãos, né? Realmente esse trabalho do Lula, o Lula, por um lado, ele foi muito bem visto pela população, pela maneira como reagiu, trazendo os brasileiros e, de certa maneira, criticando os dois lados, né? Fazendo uma crítica tanto a esses bombardeios de Israel, quanto também a esse ataque terrorista do Hamas. Enfim, ele falou que foi um ataque terrorista, ele bateu também, de certa maneira, em Israel, mas a população achava que ele deveria ter sido ainda mais crítico com relação ao Hamas, e você viu que a direita ela conseguiu criar essa disputa nas redes sociais, né? Se o Lula estava ou não estava aliviando para o lado do Hamas, e isso acabou, pelo jeito, contaminando a opinião pública. Principalmente no começo, né, Guga? Porque a imprensa também estava ao lado de Israel. Então, eu acho que a opinião pública foi muito na onda, né, da cobertura da grande mídia também, né? E aí a gente já entende esse tsunami para o governo Lula. Agora, eu guardei uma para o final, uma para você, Guga, porque a Câmara Municipal de São Paulo aprovou na quarta-feira um projeto de decreto legislativo que dá o título de cidadã paulistana à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Guga. A proposta de autoria dos vereadores Rinaldi Digílio, do União Brasil, e Fernando Holliday, do PL, recebeu
37 votos a favor. As bancadas do PT e do PSOL votaram contra a homenagem. Não sei por quê, né? Nossa, São Paulo não merece isso, gente. Homenagear por quê, Michele Bolsonaro? O que ela fez de positivo até hoje para o Brasil ou para São Paulo? Absolutamente nada. Não tem uma história de um projeto ou de uma ação ou de uma atitude da Michele Bolsonaro que seja louvável e que faça com que ela mereça tamanha honraria. Isso só mostra que esse tipo de honraria é usada mais como lobby político, como maneira de você conseguir abrir uma ou outra porta dentro da política, e não para quem de fato faz algo, ou pelo Brasil ou por São Paulo. Michele Bolsonaro nunca fez nada por ninguém a não ser por ela mesma. A história que a gente tem quando a gente pensa em Michele Bolsonaro é aquela dela indo lá no Palácio da Alvorada, esvaziando o espelho d'água, tirando a água do espelho d'água para poder recolher as moedinhas das pessoas que faziam desejos, jogando moedinha e pedindo desejos, que os seus desejos se realizassem. Essa mulher, essa é a Michele Bolsonaro. É uma pessoa tão ávida por poder e por dinheiro que é capaz de esvaziar um espelho d'água, uma fonte dos desejos, para recolher as moedinhas. Essa mulher não merece homenagem, ela só merece, é claro, a zoeira, a crítica e, claro, e as investigações, tanto da polícia quanto da imprensa. Essa mulher, ela merece ser investigada, está no meio, inclusive, dos escândalos das joias. Essa é Michele Bolsonaro, não é uma cidadã que merece a honraria de ganhar um título desse. Agora vem cá, Guga, com Braga Neto inelegível, você acha que Michele Bolsonaro ganha ainda mais força no PL, hein? Olha, ela não vai ser a candidata à prefeitura do Rio, né? Que é o que seria ele. Porém, ela está muito forte, né? Politicamente, ela é forte porque o Bolsonaro é alguém que se tornou inelegível e talvez ela seja usada como a pessoa que vai representar o bolsonarismo, que vai atrair a extrema-direita ainda para o PL. O PL está nessa. Porém, Michele Bolsonaro tem essas histórias, tem essas investigações que correm contra o Bolsonaro e que incluem a Michele Bolsonaro. Tem o cartão que ela usava, que tem o dinheiro que era retirado do cartão corporativo e que era repassado para a Michele via o Mauro Cid. Então, é claro, o Mauro Cid é delator. O Mauro Cid está colocando na roda muita história aí que vai comprometer, que está comprometendo a família inteira do Bolsonaro. Inclusive a Michele. A Michele está sob suspeita. Essa é a realidade. A Michele está sob suspeita. Então a gente não pode também fazer uma aposta de que o futuro político dela é muito promissor, porque pode ser que em algum momento a justiça, inclusive, casse os direitos políticos de Dona Michele. Não é impossível isso acontecer. Então, veremos qual será o futuro dela, até porque o Bolsonaro também não tem essa confiança toda em Michele, hein? Eu não sei se ele quer também que Michele fique com todo o espólio político dele. Eu acho que ele preferiria deixar com alguém que seja um Bolsonaro puro sangue. Eu não sei se ele quer, enfim, deixar com Michele toda a força política dele. E ele tem, às vezes, barrado as pretensões dela também, dito que talvez não seja uma boa colocar a Michele como candidata majoritária. Ele tem cortado um pouco as asinhas da Michele como política, e isso devido ao perfil dele, de ser alguém muito desconfiado, e todas as ex do Bolsonaro, em algum momento, se tornaram adversárias dele. Ele colocou o Carluxo para derrotar a própria mãe, que era a Rogéria, que é a mãe dos 3 primeiros filhos. Ele colocou o filho para derrotar a mãe numa disputa para virar vereador do Rio. O Carluxo entrou na política desse jeito, aos 17 anos. É um grande trauma dele ter sido usado pelo pai para derrubar a mãe. A outra, a Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan, 04, essa foi para a Noruega, depois de fazer denúncias de que Bolsonaro fazia rachadinha e que teria arrombado o cofre deles no Banco do Brasil para roubar as joias dela. Ela se mudou para a Noruega, está lá agora de novo, e ficou exilada lá, dizendo que o Bolsonaro estava ameaçando de morte. Então o Bolsonaro não tem uma boa relação com as ex, né?
eu não sei se ele confia tanto assim em Michelle a ponto de querer deixá-la com todo o espólio político por isso. É muita força para depositar em uma mulher. Vai que termina um dia, vai que termina um dia. Vamos dormir com essa. Michelle Bolsonaro vira cidadã paulistana. Depois dessa, Guga, só posso dizer boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite para todos. Um beijo. Beijo. É isso, gente. Vamos dormir com essa. Não tem jeito, tá? Só vou lembrar que amanhã, às 8 horas da manhã, tem ICL Notícias, primeira edição, com o meu parceiro César Calejon. É isso aí, Sinapse dominando o feriado aqui de ICL Notícias. Um beijo para todo mundo, boa noite. Amanhã eu estou de volta com vocês aqui no ICL segunda edição. Que prazer revê-los. Boa noite, chat. Boa noite, comunidade. Um beijo para todo mundo. Tchau.